Bem-vindo novamente ao canal Drops Cristão. É uma alegria ter você aqui em nossa comunidade de fé e estudo. Hoje vamos falar sobre os 3 dias após a morte do Senhor Jesus, o que aconteceu e o que ele fez até a sua ressurreição. Esse tema repleto de mistérios insondáveis e verdades eternas, uma questão permanece como um enigma envolto em sombras, ecoando através dos corredores do tempo e da fé. No coração deste enigma repousa a jornada de 3 dias, velada pelas névoas da história e da teologia, aguardando ansiosamente por sua revelação. 3 dias que separam morte da vida, o desespero da esperança, a derrota da vitória. Onde esteve o Senhor Jesus naqueles dias sombrios que se seguiram à sua morte agonizante na cruz e precederam sua ressurreição triunfante? Esta indagação não é meramente uma curiosidade histórica, ela é um portal para um mistério profundo, uma chave para compreender uma das mais significativas verdades da fé cristã. Nesses dias ocultos aos olhos mortais, desdobrou-se um drama, uma batalha espiritual cujas repercussões ressoam até hoje. No momento em que o último fôlego de vida se esvaiu do corpo de Jesus naquela colina isolada, o véu do templo se partiu. Esta ruptura não foi somente no tecido material que separava o Santo dos Santos, mas também representou a quebra simbólica da barreira entre o domínio terreno e o celestial. Este ato simbólico marcou o início de uma jornada extraordinária, uma odisseia que transcende a compreensão humana. Este relato é uma jornada pela escuridão em busca de luz, pela verdade oculta atrás de um véu de mistério. É uma viagem através das páginas da história, da teologia e do coração humano, em busca de uma compreensão mais profunda daqueles 3 dias que moldaram a fé de milhões e continuam a influenciar o curso da história humana. Esta história busca iluminar o caminho para aqueles que procuram entender e compreender esse acontecimento. Onde esteve Jesus por esses 3 dias após sua morte? Naquela tarde marcada pelo destino, sobre o céu pesado de Jerusalém, desdobrava o acontecimento que mudaria a humanidade até hoje. Jesus, cuja voz ressoava pelos vales e colinas da Judéia, agora encontrava-se em um silêncio angustiado. Pendurado em uma cruz, com o corpo sangrando em uma cena marcada pela dor e sacrifício, era um prelúdio para um mistério ainda maior. Uma transição de um ato de redenção para outro, mais oculto e profundo. Enquanto os espectadores, entre lágrimas e lamentos, testemunhavam o fim terreno de Jesus, forças invisíveis moviam-se além do véu da percepção humana. Ao expirar seu último alento, um tremor percorreu não só a terra, mas também os alicerces do espiritual. O véu do templo, aquele pesado pano que separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado da área comum, rasgou-se de alto a baixo. Esse rasgar do véu simbolizava o fim da antiga ordem, onde o acesso ao divino era mediado por rituais e sacrifícios. Jesus, com sua morte, inaugurava uma nova era, onde é possível o acesso direto ao Pai, livre das amarras do ritualismo, e mais do que isso, esse momento marcava o início de uma jornada extraordinária que Jesus empreenderia. Uma jornada através do véu da morte, rumo a domínios inexplorados e reinos desconhecidos. Neste instante, o relato histórico cede espaço ao mistério. O corpo de Jesus, agora sem vida, é retirado da cruz e colocado no seio de um novo túmulo cortado na rocha. Uma pedra pesada é rolada para selar a entrada e guardas são postados para vigiar. Mas enquanto o mundo físico observava um silêncio fúnebre, no reino espiritual, preparava-se o cenário para os eventos que se estenderiam nos próximos 3 dias. Enquanto o corpo de Jesus repousava no silêncio do túmulo de pedra, selado pela autoridade romana e guardado por soldados, o mistério de proporções celestiais se desenrolava além da percepção humana. Este era o tempo em que o véu entre o físico e o espiritual se tornava tênue, onde o palpável e o metafísico convergiam em uma realidade singular. O silêncio do túmulo era um contraste gritante com o tumulto no reino espiritual.
As Escrituras, em suas narrativas enigmáticas e profundas, insinuam uma jornada extraordinária. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20, está escrito: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Esta passagem sugere uma ação ativa de Cristo no período entre sua morte e ressurreição, uma missão no coração das sombras. Interpretações teológicas apontam para a descida de Jesus ao Hades não como um derrotado, mas como um conquistador. Ele adentra os domínios da morte não como um cativo, mas como um liberador. Neste estado transcendental, ele proclama sua vitória, não apenas aos homens, mas também a hostes espirituais, as entidades que habitam as profundezas do espiritual. A visão de Cristo nos confins do Hades, pregando aos espíritos cativos, é uma imagem poderosa carregada de significado. Ele, o luz do mundo, penetrando as trevas mais profundas, anunciando liberdade aos cativos e esperança aos desesperados. Este ato de proclamação é visto como o cumprimento de uma promessa antiga, uma vitória sobre a morte que reverberar através das eras. Além disso, em Efésios capítulo 4, versículos de 8 a 10 está escrito: Por isso diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Esta passagem é frequentemente interpretada como uma referência à derrota das forças da morte e do pecado. É como se nesses 3 dias Jesus estivesse reivindicando o território perdido, desafiando a morte em seu domínio. Estes 3 dias no túmulo, portanto, representam muito mais do que um intervalo na história da salvação. Eles são um capítulo essencial, uma parte crítica da narrativa da redenção. Aqui, na escuridão do sepulcro e nas profundezas do Hades, desenrola-se o ato central do drama divino, onde a morte é confrontada e a vida é reafirmada. Ao romper do 3º dia, a pedra que selava o túmulo de Jesus foi removida, não por mãos humanas, mas por uma força divina que desafiava a própria gravidade da morte. O túmulo vazio não era apenas uma evidência da ressurreição de Cristo, era um testemunho silencioso de uma batalha vencida nas profundezas do Hades. Jesus, que havia descido às regiões mais sombrias da existência, agora emergia como o portador da vida eterna, o primeiro fruto dentre os que dormem. A ressurreição de Cristo não era apenas um milagre isolado. Neste ato final do drama divino, Jesus não somente venceu a morte, mas despojou-a de seu poder e autoridade, conforme revelado em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele detém agora as chaves da morte e do Hades, um símbolo poderoso de autoridade e domínio total. Em Cristo, a morte foi derrotada, a maldição do pecado quebrada e a promessa da vida eterna assegurada. A ressurreição de Jesus é um evento que transcende o tempo e o espaço, ecoando através das eras como um farol de esperança e salvação. É um lembrete eterno de que, nas palavras de Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Através da ressurreição, Cristo não apenas restaurou a vida que havia sido perdida, mas inaugurou uma nova criação, onde a morte não tem mais a última palavra. Revela-se então a essência do Evangelho, a boa nova de que em Jesus a vida triunfa sobre a morte, o amor vence o ódio e a luz dissipa as trevas.
é uma história de redenção e renovação, um convite a todos para participar da vida que ele oferece, uma vida não limitada pelos confins da mortalidade, mas aberta às vastidões da eternidade. Assim, ao contemplarmos o túmulo vazio e a pedra removida, somos convidados a testemunhar o derradeiro ato de amor divino, uma vitória que não apenas mudou o curso da história, mas oferece transformação e esperança a cada coração que nela crê. Estes dias não representam meramente um hiato na história bíblica, mas sim um portal para uma verdade mais profunda, um convite para explorar os mistérios da fé, do amor e da esperança que definem a essência do cristianismo. A jornada de Jesus durante estes dias é uma representação poderosa do amor incondicional de Deus, uma demonstração de que não há profundidade que ele não explorará, nem escuridão que não iluminará para alcançar e redimir a humanidade. Este período simboliza a vitória definitiva sobre as forças do mal, o triunfo do amor divino sobre a morte e a promessa de uma nova vida que transcende as fronteiras do entendimento humano. A ressurreição de Cristo revelada ao mundo no terceiro dia é mais do que um evento histórico, é um fenômeno que continua a ressoar no coração e na alma de bilhões de pessoas. Ela oferece não apenas a promessa da vida eterna, mas também a garantia de uma presença constante, de um Deus que caminha conosco em cada desafio, em cada alegria e em cada sofrimento. Ela é um convite à transformação pessoal, um chamado para viver uma vida que reflete o amor e a graça que foram tão poderosamente demonstrados. A ressurreição de Jesus é um convite à reflexão e à ação, um lembrete de que cada dia é uma oportunidade para experimentar e manifestar o amor redentor que ele ofereceu ao mundo. Assim, enquanto nos afastamos deste relato, carregamos conosco o eco desses 3 dias, uma ressonância que continua a influenciar vidas e moldar destinos. O legado de esperança deixado por Jesus nos desafia a olhar além do visível, a buscar significado no mistério e a viver de uma maneira que honre o sacrifício e a vitória que ele conquistou. É um legado que nos chama a sermos portadores de luz em um mundo muitas vezes obscurecido pela desesperança e pelo desespero. A sermos embaixadores de um amor que venceu a morte e que promete transformar tudo o que toca. A ressurreição de Jesus oferece transformação e esperança, desafiando-nos a viver refletindo o amor e a graça que ele demonstrou. É um convite para explorar os mistérios da fé, do amor e da esperança, e para sermos portadores de luz em um mundo muitas vezes obscurecido pelo desespero. Convidamos você a continuar essa jornada conosco. Inscreva-se no canal Drops Cristão e acompanhe nossos estudos para aprofundar ainda mais sua compreensão da fé cristã. Que possamos juntos explorar e celebrar as maravilhas da nossa fé. Que a paz de Cristo esteja sempre contigo.